Fala meu terceiro, Rafael aqui falando. Tô aqui com a nossa lista de exercício, nossa lista de revisão, tá? Vou desenrolar isso aqui em vídeo para vocês, acho que melhor. Mas vai ficar um material mais completo aí para seus estudos, tá? Então eu vou começar aqui pela última questão, a questão 5, que é a menorzinha. Pra desenrolar ela mais rápido, tá? Então eu tenho aqui, ó, qual o valor da energia de ativação da reação? Energia de ativação é aquela energia necessária para que a reação aconteça, né? Então eu tenho aqui, ó, a 20, né, de entalpia. Eu tenho aqui a entalpia dos meus reagentes, então a reação vai começar aqui. Então aqui eu tenho reagente nesse ponto. E aí eu tenho que ganhar uma quantidade de energia suficiente até chegar aqui, né, onde chamo de complexo ativado. Nesse complexo ativado, quando eu chego nesse ponto, eu começo a ter formação dos meus produtos e eles vão sendo formados até se estabilizarem aqui, né? Então aqui embaixo eu tenho os meus produtos, tá? Então o que é uma energia de ativação? É a energia necessária para que a reação comece a acontecer. Então a energia de ativação vai ser esse trechinho aqui, né? Começo em 20, vou até 30, minha energia de ativação é igual a 10, né? Pode ser quilojoules ou quilocaloria, tá bom? Ou somente joules, né? A questão vai fornecer para você a unidade, tá? Mas como eu fiz aqui, ó, eu vi o início e o fim, então só subtrair 30 menos 20, 10. Então essa é a minha energia de ativação, para que a reação comece a acontecer. Qual é a entalpia dos reagentes? A entalpia dos reagentes, 20, né? Então, reagente, dois pontos, entalpia igual a 20, né? Os produtos, né? Produtos. A entalpia dos meus produtos é 5, né? Então, 5, tá? A reação ela é endotérmica ou exotérmica, né? Essa reação aqui ela é exotérmica, porque eu tenho um ganho energético, essa energia ela começa a ser liberada, então eu estava em 20, ganhei energia até 30, ou seja, ganhei 10 de energia. E aí começo a liberar energia. E aí libero as 10 aqui nesse ponto, ó, volto a 20, então liberei tudo que recebi e continuo liberando ainda mais, ou seja, eu tenho um sistema onde a energia está deixando esse sistema, tá? Então, o meu sistema interno, a temperatura dele interna está caindo, porque ele está liberando. Ele está liberando energia em forma de calor. Então, eu digo que eu tenho um processo exotérmico, né? E por que ele é exotérmico? É porque ele vai ser, o ΔH dele vai ser menor que zero, tá? Então, você vai ter aqui, ó, 5 menos 20. Esse ΔH aqui vai dar menos 15, né? Então, ΔH igual a menos 15. ΔH negativo, ΔH menor que zero, reação exotérmica. Endotérmica seria esse gráfico aqui, ó. Então, tem aqui os meus reagentes, ganho energia de ativação suficiente para que a reação comece a acontecer. Essa energia começa a ser liberada, mas ela não é totalmente liberada, né? Eu ainda tenho aqui, ó, essa diferença aqui, ó. Tá vendo? Então ela começou, não sei, vamos dizer que ela tenha começado em 5 e ela tenha ido a 20. Qual foi a energia de ativação aí? A energia de ativação aqui foi 15. Mas quanto de energia variou realmente no sistema? Cara, ele ganhou 15 de energia e desses 15 aqui, ele liberou 5 ainda. Vamos supor, né? Então, vamos supor que ele tenha liberado, ó, tenho 5 aqui, fui a 20, ou seja, ele ganhou 15, e aí ele liberou aqui, ó, mais 10, tá vendo? Tá? Então aqui, ó, isso aqui vai ser a minha entalpia, variou quanto? 5, né? Repara que aqui, ó, meus produtos estão abaixo dos reagentes e aqui os meus produtos estão acima dos reagentes. No final das contas aqui, eu tive um ganho energético. Essa reação seria endotérmica, absorção de energia. Enquanto essa é exotérmica, liberação de energia, porque meu ΔH dá negativo, dá menor que zero, tá bom? Eu tenho energia deixando o meu sistema. Né? Vindo aqui para 4, né? Vou deixar a primeira questão por último aí. Determinado gás apresentou um volume, então eu tenho um gás aí, um volume de 0,5 litros, tá? A pressão desse gás é de 125 milímetros por mercúrio.
nas mesmas condições de temperatura. Então a temperatura vai se manter constante, ela não entra, tá? Aí ela apresenta um volume de 0,82. Então o volume 0,82 aqui, tá? Então eu tenho o volume inicial e já tenho o volume final, ó. E tenho a minha pressão inicial. Ele quer saber, cara, o que vai acontecer com essa pressão aqui? Né? O que vai acontecer com essa pressão? Não sei. Eu sei que as três variáveis, né, que influenciam no comportamento do meu gás, pressão, volume e temperatura, né? Então eu tenho pressões iniciais, volumes iniciais, temperaturas iniciais, pressões finais, volumes finais e temperaturas finais. Tudo que for constante não vai entrar aqui, né? Eu já tenho uma fórmula aqui, uma equação geral, né? Se eu digo que a temperatura é constante, então tira a temperatura. Então minha fórmula fica P1 vezes V1 igual a P2 vezes V2. E é o que acontece, né? A condição de mesma temperatura. Mesma temperatura. A temperatura não vai variar. Se a temperatura não vai variar, ela vai ficar constante. Então qual vai ser minha fórmula? P1 vezes V1 igual a P2 vezes V2. E aí você só substitui aqui, né? Então o volume 0,5, a minha pressão 125, P2 aí não sei, o que eu quero descobrir, né? A minha pressão final e o meu volume de 0,82. Você vai resolver isso aqui, você vai descobrir o que acontece com a sua pressão. Né? Fica aí que já volto. Fui buscar ali minha calculadora para você. Perdão não ter cortado o vídeo, mas é porque sou péssimo em edição e não demorou tanto assim. Ela estava ali na sala, tá? Então eu vou aqui, ó, ligar minha calculadora e vou fazer o cálculo aqui, né? Então esse cara tá multiplicando, já sei que ele vai passar para o outro lado dividindo. Então eu vou ter meio vezes 125 dividido por 0,82. Minha pressão vai ser de 76,21. Ou seja, o que aconteceu com a minha pressão? Minha pressão era 125. Minha pressão ela foi para 76. Eu tenho redução de pressão. Então, o que aconteceu com a minha pressão? Ela reduziu, tá? Ela diminuiu. Ela passou aí a 76,21, tá bom? Falando da terceira questão aqui, né? É uma pressão constante de um gás que ocupa um volume. Há uma pressão, né? Constante de um gás, então a minha pressão é constante. Se pressão é constante, tiro pressão, temperatura vai variar, então volto a considerar a temperatura aqui. Então como vai ficar minha fórmula, né? Tiro pressão, então vai ficar V1 sobre T1 igual a V2 sobre T2. Há uma pressão constante, um gás ocupa um volume de 200 ml. Então volume, 200 ml. Há uma temperatura de 70 graus Celsius, né? 70 graus Celsius. A gente não trabalha com Celsius, a gente trabalha com Kelvin, então é mais de 273 esse valor aqui. 0, 4 vai 1, 3, então eu tenho 340 kelvins em T1. Tá? Sofreu uma redução de 2 graus, ou seja, estava 70 graus, ele foi a 68. Então a temperatura final vai ser 68 mais 273 aí, porque acharemos isso em Kelvin, tá bom? Vai dar 2, vai 1 aqui, vai 1 lá, 8, 14 aqui, com 1 que foi 341, tá? Fiz certo, né? Ó, 11 vai 1, 8, 14 vai 1, beleza, 341. Então agora, qual o volume desse final desse gás? Cara, não sei, eu quero descobrir, né? Então, como vai ficar? Eu tenho valor de V1, tenho valor de T1, tenho valor de T2 e de V2. Eu vou pegar aqui um rascunho para ficar à mão aqui, né? Deixa eu ver aqui o que tenho. Não tenho rascunho à mão. Nossa, eu vacilei, hein? Não deixei nada à mão. Vou escolher aqui, ó. Vamos lá então, vamos fazer aqui nosso cálculo, né? Eu sei que minha pressão é constante, então vai ser V1 sobre T1 igual a V2 sobre T2. Né? V1, 200. Né? T1, 340. V2, não sei, é o que quero descobrir. T2, 341. Faço o quê? Multiplico cruzado. 340 vezes V2, 340 V2, né? Esse V2 aí vai ser como um X, né? 341 vezes 200, 341 vezes 200,
né? 6.000, é 68.200, né? 68.200. Já vou aproveitar esse valor na calculadora aqui, ó. E como esse cara aqui está multiplicando, ele passa para cá dividindo. Então já vou pegar aqui, ó, dividido por 340. Vou achar um volume de 200,58 litros. Tá bom? Então resolvi a minha segunda questãozinha aí, tá? De pressão constante, tá? E aí vamos lá para nossa primeira questão, que é uma questão longa, não é tão longa assim, mas enfim, bastante coisa para falar, por isso quis deixar ela por último. Quero fazer uma pilha, né? Vou fazer uma pilha aqui, estou usando chumbo, estou usando prata, tenho os meus potenciais aqui, né? Eu sei que na minha pilha eu tenho ocorrendo ali simultaneamente reação de oxidação e reação de redução. E vejo aqui que essa equação aqui ela está escrita na forma de redução, logo esse potencial é de redução, tá? Então em ambos os casos aqui eu tenho redução, mas eu sei que um cara vai oxidar e um cara vai reduzir, né? Bom, se a escrita de redução, nos dois casos, o potencial é de redução, o maior potencial reduz e o menor potencial vai oxidar, tá? Então qual é o maior potencial de redução? O da prata. Então a prata vai reduzir. Então eu mantenho a escrita da prata, porque ela vai sofrer redução. Prata mais elétron vai a prata zero, né? O chumbo ele vai oxidar, então a escrita da oxidação é o inverso. Chumbo vai ficar antes da seta, o elétron vai ficar após seta. Então eu vou dizer isso aqui, ó. Chumbo vai a chumbo 2+, quando ele liberar 2 elétrons. Tranquilo, né? E vou botar aqui o meu potencial. Não inverti essa equação? Vou inverter o sinal do potencial. Esse cara aqui vai ficar mais 0,13, enquanto em cima eu vou manter 0,8. Né? Agora eu tenho uma questãozinha aqui, ó. Eu sei que esse cara está oxidando, esse cara está reduzindo, esse cara está perdendo elétron e esse cara está ganhando o elétron dele. Só que ele está liberando 2, tá vendo? E a minha prata só tem 1 ali. Não pode. O que faço? Multiplico tudo por 2. Porque a mesma quantidade de elétrons que for perdida aqui tem que ser recebida por esse cara, né? Então eu vou multiplicar toda a equação por 2. Então aqui, ó, 2 pratas, 2 elétrons, 2 pratas. Tá bom? Aqui eu esqueci do sinalzinho de mais. Cara, fiz a minha reação catódica e reação anódica, né? Na minha pilha, a reação anódica sofre oxidação, então é essa aqui. Essa aqui é a minha reação anódica. Essa aqui da prata é a minha reação catódica, tá? Ânodo, cátodo. Tá? Minha equação global aí, traço uma linha, vou riscar os semelhantes antes e pós-seta. E vou repetir aqui o que sobrou. Então, antes da seta, o que sobrou? Prata mais chumbo. E agora escrevo quem ficou pós-seta ali. Tá? Isso aqui é a minha equação global. Então, reação anódica, reação catódica, equação global. E agora quero ver o DDP da minha pilha, né? O DDP, ó, quando você já inverter aqui, você já pode pegar e somar direto. Então, vai ser 390. Então, vai ser 0,93 volts, tá? Só somei isso aqui, tá bom? Fiz aí o meu DDP, né? A reação é espontânea ou não espontânea, pessoal? A reação é espontânea, tá? Ela é espontânea. Por que ela é espontânea? Porque se trata de uma pilha, e pilha é sempre espontâneo, né? Mas a resposta correta para essa pergunta ela é espontânea porque o DDP é positivo. DDP negativo seria uma reação não espontânea, seria eletrólise, uma coisa que eu não vou te dar na prova, né? Mas que você já viu, já te dei essa aula, tá bom? Então ficamos por aqui, um grande abraço, estamos juntos sempre.